Irei compartilhar um trecho importante do livro A História de um Anjo, onde há um momento no astral inferior em que os emissários de Jesus, principalmente um anjo, se depara com um irmão parcialmente debilitado de acordo com chagas que ele mesmo produziu em seu momento enquanto encarnado, atribuindo à sua conduta diária os vícios e os malefícios originários desses vícios acabaram prejudicando a sua estrutura psicoespiritual e também a sua estabilidade no mundo astral. Valerá aqui a reflexão se somente a moral e a ética são necessárias para que no momento da transição para a pátria espiritual, o indivíduo encontre a estabilidade em uma frequência, um plano, um subplano equilibrado, ou ele deve se esforçar em caso esteja atribuído a vícios e a determinados elementos que se assemelham ao chumbo, chumbando o seu espírito ao plano oriundo destes elementos. Estávamos passando por extensa clareira quando Gabriel chamou a atenção de Casimiro. Venha comigo, Casimiro. O rapaz seguiu prontamente e nós também. Gabriel achou-se perto de um irmão completamente desfigurado e solicitou a aproximação do irmão Casimiro. Ao nos aproximarmos, tivemos todos um forte impacto. Aquele irmão fedia completamente. Era realmente insuportável o fedor que se desprendia do seu corpo, o cheiro fortíssimo de cigarro misturado com cachaça e suor amargo. Além disso, o seu corpo começava a ser dominado pelas feridas espirituais. A lepra que antes comentávamos, indaguei a Hermes o porquê de tão poucas feridas, já que ele encontrava-se em um estado tão lastimável. Hermes respondeu-me: Verás, Roger, que este irmão tem uma boa alma, mas é uma pena que tenha tanta fraqueza para os vícios. Resolvi aguardar os acontecimentos. Gabriel convocou o jovem Casimiro para auxiliar o irmão, como havia feito anteriormente com o outro viciado. Mas Casimiro estava em um estado de choque. A situação daquele irmão era repulsiva. Senti que o Casimiro segurava-se para não vomitar devido ao mal-estar que o assaltava. Gabriel, compreendendo as dificuldades de Casimiro, aproximou-se do enfermo e cerrou o punho direito, elevando uma silenciosa prece a Deus. Sua mão direita começou então a brilhar. Após a oração, o anjo aproximou o punho a mais ou menos 1 metro de distância do enfermo e abriu-o, irradiando uma grande energia em todo o corpo do enfermo. A luz permitiu-nos ver o estado em que se encontrava aquele cidadão. Havia diversos insetos caminhando em seu corpo e esvoaçando-se em seu redor. Sanguessugas sugavam-lhe as energias vitais em verdadeiro estado parasitário. Após a emissão de energia de Gabriel, os insetos e as sanguessugas foram dizimadas, e o corpo do doente recebeu novo ânimo. Casimiro, libertando-se do estado de choque e vendo sua própria fraqueza, jogou-se de joelhos ao lado de Gabriel, que já amparava em seus braços o infeliz irmão. Mesmo sentado naquele local imundo e em contato com aquele irmão completamente sujo e fedorento, notei que Gabriel não recebia as impressões do ambiente. Onde o seu corpo tocava, tornava-se limpo e puro. Era possível notar os braços de Gabriel em contato com o doente, transformavam aquela parte do corpo do moribundo. Vimos então este senhor que estava agora, com os olhos arregalados como se fosse vítima de um estranho pavor em sua bela casa antes de desencarnar, um homem muito justo e honesto, com perfeita saúde e lucidez, nem parecia ser o mesmo que agora vimos em estado lastimável. Trabalhador honesto, que já se considerava realizado nas experiências da vida, segundo as leis divinas, homem equilibrado e com grandes méritos, sempre auxiliou os que batiam à sua porta, homem justo no coração, ofereceu
sempre a família as melhores condições de educação, fonte primordial para um bom crescimento espiritual. Seguia os ensinamentos cristãos com empenho e sinceridade no coração. Cavalcante não executava uma atitude sequer sem pensar nas consequências de seus atos. Respeitava os ensinamentos de Cristo que nos recomendam não fazermos aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Mas ao final do dia ele chegava em casa e dirigia-se direto ao barzinho da sala, onde servia-se de 2 ou 3 copos de uísque, sempre acompanhado de uma série de cigarros, os quais fumava o dia inteiro. Quando recriminado pelo vício, Cavalcante indagava-se, narrando suas diversas atitudes cristãs e o amor e o respeito que dedicava à família. Dizia não entender o porquê daquela perseguição. Não sou viciado, apenas fumo uns cigarrinhos e no final do dia tomo meu uísque para relaxar do estresse do trabalho. Acredito que seja mais do que justo, dizia. Até que chegou o dia do retorno à pátria espiritual. Cavalcante, homem íntegro e digno, recebeu assistência espiritual amiga no momento do desenlace. Orou com fervor e foi amparado pelos espíritos de luz que o encaminharam para uma cidade espiritual de média evolução, onde pôde restabelecer-se em paz das emoções todas em carne. Os dias foram se passando e Cavalcante começou a sentir forte angústia pela falta de seus hábitos de muitos anos, o cigarro e o uísque. Ele recorreu aos mentores espirituais solicitando-lhes um cigarro e um copo de uísque. Os mentores comunicaram-lhe que isto seria impossível naquele ambiente e que ele deveria ter procurado libertar-se destes vícios quando ainda estava encarnado. Agora, tardiamente, ele deveria esforçar-se para vencer o vício. Cavalcante, desesperado, começou a perder o equilíbrio espiritual que tanto havia cultivado em sua vida física. Ele correu pelas ruas de sua cidade espiritual sem encontrar nenhum barzinho e nenhuma tabacaria. Desesperado, ele caiu então nas zonas das trevas, à procura de seu vício. Lá encontrou um espírito de capa preta que lhe disse: meu amigo, a única forma de saciar seu vício é através da obsessão a encarnados. Vai até o mundo dos homens e liga-te a eles, sugando a tua vítima para conquistar o objetivo do teu desejo. Nunca, disse Cavalcante. O espírito do mal riu e disse-lhe: o teu senhor é o fumo e o álcool. Quando teus senhores te chamarem, atenderás cegamente. Cavalcante foi embora xingando o espírito do mal. Jamais faria isso. Era contra todos os seus princípios de amor e fraternidade e de respeito aos seus semelhantes. Os dias se passaram e Cavalcante não resistiu ao apelo de seus senhores, o fumo e o álcool. Podíamos vê-lo através de sua retina espiritual, correndo atrás dos alcoólatras e de fumantes inveterados, para, através do verdadeiro ato de vampirismo, sugar a essência etérica das emanações do álcool e do fumo. O tempo foi passando e Cavalcante sentiu saudades da sua família. Dirigindo-se à sua casa antiga, lá, chegando, encontrou seu filho envolvido em fortes depressões e sua mulher em completo alheamento ao problema do filho. Cavalcante, sentindo-se impotente para auxiliar o rapaz, sentou-se à beira da cama do jovem Flávio, que aparentava 17 anos. Chorando, Cavalcante percebeu que seu filho único, no qual depositou todas as suas esperanças de pai, puxava-se uma garrafa de uísque que estava debaixo da cama. O rapaz abriu também o bidê e sacou uma carteira de cigarros. Os olhos de Cavalcante saltaram das órbitas, ávidos de desejo pelo que viam. O pobre irmão tentou controlar-se. Não, isto é sujo demais.
obsediar meu próprio filho para saciar estes horríveis vícios. Mas o senhor fumo e o senhor álcool venceriam mais uma vez. O pai desencarnado percebeu logo que havia uma perfeita afinidade com o filho para saciar o vício. Cavalcante pensava em uísque e o rapaz saía desesperado à procura de bebida. O tempo foi passando e Cavalcante, cada vez mais alucinado, levava o filho às mais incríveis bebedeiras, colocando o rapaz por 2 vezes em estado de coma alcoólico. Vendo que seu filho estava mais uma vez em coma devido às suas bebedeiras astrais, Cavalcante correu desesperado e caiu naquele mesmo lugar em que estávamos. Antes do desmaio e de entregar-se ao estado de torpor, ouvimos suas últimas palavras: "Ajude-me, Jesus, pelo amor de Deus." Logo vimos, na retina espiritual de Cavalcante, Gabriel e Casimiro, ou seja, o momento em que estávamos vivendo. Voltei para perto do irmão Hermes, agradecendo o término da narrativa mental, pois já não aguentava mais o cheiro de tão perto. Perguntei ao irmão Hermes como Gabriel conseguia ser tão indiferente àquele cheiro desagradável. "Isto, Roger, é porque ele não vê no irmão um fedorento como tu vês. Vê um irmão em estado transitório de perturbação. Gabriel sabe que é mais importante direcionar sua mente no trabalho a realizar e não a crítica ou a repulsa ante a situação em que o irmão se encontra. Viste também, Casimiro, que teve reação semelhante à tua, mas conscientizando-se rapidamente da tarefa a cumprir, jogou-se de joelhos ao chão para auxiliar, anulando os sentimentos egoístas que o envolviam. Hermes colocou a sua mão direita em meu ombro enquanto olhava para o chão barrento daquela cidade, triste pela minha própria atitude. Que tipo de reação eu gostaria de receber se fosse eu que estivesse naquele estado, naquela lama suja? Gostaria que um almofadinha como eu ficasse criticando e virando o nariz à minha presença? Não. Não devemos fazer aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Não fiques triste, Roger, disse Hermes. Não estás ainda preparado para estas situações de extrema renúncia e de grande amor ao gênero humano. Enquanto Hermes me consolava, Gabriel fazia prece fervorosa e ao mesmo tempo silenciosa. Em alguns segundos surgiu entre nós uma distinta senhora, a mãe de Cavalcante, que já se encontrava no plano espiritual. Gabriel efetuou rápidos movimentos com as mãos sobre a região dos olhos e Cavalcante conseguiu ver a nobre senhora à sua frente. Ele disse: "Mãe, eu quase matei Flávio com este meu estúpido vício. Arrastei-o de bar em bar para saciar este meu hábito repulsivo. Hoje em dia, não sou nem sombra do homem que fui. Acreditei que bastava a postura moral para encontrar o céu, mas não. Não me dei conta de que eu estava sendo aliciado por terríveis verdugos, o cigarro e a bebida. Auxiliei-me, minha mãe, pelo amor que a senhora sempre dedicou a Jesus." A nobre senhora olhou para Gabriel com os olhos marejados de lágrimas, suplicando em pensamento para que Gabriel autorizasse o resgate de seu filho. Gabriel então projetou na mente de Cavalcante a imagem de uma carteira de cigarros e de um copo de bebida elítica. Rapidamente ele reagiu, pedindo que afastassem de perto dele aquelas drogas malditas que quase mataram seu filho, que estavam destruindo a sua vida. Gabriel então olhou nos olhos da senhora e fez um gesto com a cabeça, confirmando a autorização de resgate. A senhora ajoelhou-se e agradeceu a Jesus pela dádiva e depois foi até o anjo que já entregava o fardo a um dos irmãos da equipe socorrista e ofertou-lhe um beijo no rosto em agradecimento. A nobre senhora então correu até o rapaz que carregava Cavalcante e disse: "Por favor, permita-me que eu o carregue até o hospital." 2 membros da equipe acompanharam a senhora até o hospital
intermediário onde Cavalcante ficou internado por 2 meses, sendo após transferido para uma clínica de recuperação em uma cidade astral próxima à crosta. Gabriel, devemos condenar os vícios por todas essas desgraças? Perguntou Casimiro. Não, meu irmão. Não devemos condenar os vícios, mas sim educar os homens. O mal só vive entre as criaturas porque existem aqueles que o sustentam. Se os homens abandonassem o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas, estas indústrias certamente faliriam. Mas o homem é o principal responsável por sua própria infelicidade. O infeliz peregrino das reencarnações não se conscientiza de que deve transformar sua vida. Critica as religiões alegando serem extremamente exageradas em seus conceitos de vida. Alguns ridicularizam as advertências dos instrutores espirituais, dizendo que o que eles ensinam é coisa para santos e não para homens comuns, mas ao chegarem no mundo espiritual, arrependem-se amargamente de suas conclusões levianas e superficiais. Mas o irmão não acha que Deus deveria intervir conscientizando mais diretamente os homens sobre os vícios? Deus já efetuou todos os avisos no decorrer destes séculos que se passaram. Se o homem não aceitou esses avisos, não é porque não foram bem claros, e sim por displicência daqueles que deveriam escutar. Aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, que ouçam, e aqueles que tiverem olhos para ver, que vejam. Já nos dizia Jesus, ademais, o mundo não parará de girar por causa dos rebeldes. O processo de evolução continuará. Deus não mudará seus planos porque alguns espíritos relapsos negam-se ao crescimento. As escrituras sagradas serão cumpridas em breve. Os rebeldes serão expulsos de seus corpos físicos e levados para o planeta exílio. Enquanto isso, os espíritos da direita do Cristo descerão para reencarnar na Terra. Moradores das cidades de luz do plano espiritual povoarão este planeta, trazendo para o plano material o desenvolvimento e o progresso que há muito já existe nos planos espirituais superiores. Enquanto Gabriel dava essas explicações, Danúbio orientava alguns trabalhadores espirituais através da prece para que amparassem o filho de Cavalcante na libertação das influências perniciosas efetuadas por seu pai. Algumas vezes, Flávio buscou o bar que diariamente o seu pai estimulava intuitivamente a frequentar. Pelos espíritos aos quais Danúbio solicitou o auxílio, o dono do bar começou a aconselhar o rapaz a largar daquele vício que só estava destruindo a sua vida, mesmo contrariando as suas intenções de lucro. O comerciante de bebidas alcoólicas conseguiu, através de influência divina, afastar Flávio daquele local. Por diversas vezes vimos a sua avó intuindo-o a abandonar o vício. O rapaz sentia também o apelo distante de seu pai nesse sentido. Alguns meses depois, Flávio já era outro homem. Seu pai encheu-se de contentamento, dando-lhe novas forças para vencer os vícios na clínica de tratamento em que fora internado no plano espiritual. Cabe lembrar que o vício no plano espiritual toma proporções assustadoras, tornando-se muito mais difícil a libertação, o que mostrou a todos a grande determinação de Cavalcante. Continuamos a caminhada dos charcos do astral inferior.